Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Vamos ler Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, alguns irmãos sugeriram que eu fizesse uma série de pregações em algum dos livros da Bíblia. E eu, em contrapartida, sugeri a carta de Paulo a Tito. Justamente porque é uma carta pequena e bem objetiva, na verdade, e tem assuntos muito profundos e práticos, que vão desde a doutrina da eleição, até, por exemplo, a eleição de presbíteros, a conselhos contra falsos profetas, há também a vida prática cristã, com conselhos para homens mais velhos, mulheres mais velhas, para os jovens no sentido geral, inclusive sobre a justificação pela fé. Essa carta realmente é simples, pequena, mas muito objetiva, e na verdade uma exposição, meus irmãos, de uma carta, de um livro completo da Bíblia, é uma experiência muito boa para a igreja. Conhecermos bem a estrutura da carta e também a sua mensagem, não é? Que foi entregue há 2000 anos atrás, para resolver problemas nas comunidades, para aconselhar líderes cristãos daquele momento, mas que também nos falam hoje, nos servem hoje, porque o Senhor continua a testemunhar e a nos ensinar por meio de sua palavra. Eu espero em Deus que possamos aproveitar bem toda essa exposição na carta de Paulo a Tito. Eu queria resumir até o sermão dessa noite no seguinte tema: a fé dos eleitos de Deus. Vamos pensar sobre isso nessa introdução, nesse prefácio que Paulo faz ao pastor Tito. Esta epístola é endereçada a esse homem chamado Tito. E para os irmãos entenderem, antes de chegarmos ao próprio texto, compreendemos um pouco do contexto, não é, daquele irmão. Tito foi um cristão de origem grega que exerceu um papel muito importante na igreja cristã em seu início. Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo em suas viagens e que cooperou bastante, ajudou bastante com a pregação do evangelho. E como lemos no versículo 4 mesmo, Paulo chega a dizer que ele é um verdadeiro filho na fé. Ou seja, o que é evidente aqui é que, muito provavelmente, Tito foi um daqueles que se converteram ouvindo a pregação de Paulo. E aprendeu bastante com Paulo também. Ou seja, Paulo demonstra aqui que tinha uma confiança muito grande em Tito. Pois, pelo que podemos analisar na carta, e os irmãos vão aprendendo isso com o tempo, ele foi muito bem ensinado, muito bem discipulado pelo apóstolo Paulo, e Paulo confiava que ele pudesse cuidar de outras igrejas, ordenar presbíteros, organizar a igreja de Cristo. Vemos mais referências sobre Tito, por exemplo, em outras cartas de Paulo. Segundo aos Coríntios, Gálatas capítulo 2, também na segunda carta a Timóteo. Por exemplo, em Gálatas 2, versos 1 a 3, lemos que Paulo levou Tito com ele para Jerusalém. E também quando lemos segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 12 e 13, lemos bem assim: ora, quando cheguei a Troade, uma cidade greco-romana daquele período, né, para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta do Senhor, no caso, né, foi aberta ali, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Então Paulo está citando Tito aqui, não é?
Mas despedindo-me deles, no caso, parti para a Macedônia. E observe o que ele fala mais à frente, no capítulo 7, versos 6 e 5. 5 e 6. Porque eu mesmo, quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Ou seja, situação difícil, não é? Devido à perseguição e às dificuldades. Mas o que ele fala no verso 6? Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Até no capítulo 8, Tito também é citado, ou seja, Tito trata-se, na verdade, de um irmão que era muito querido por Paulo, não é? Muito útil ao ministério de Paulo também. O contexto dessa carta, meus irmãos, é provável que Paulo tenha escrito esta epístola a Tito entre o que ele estava escrevendo na primeira e na segunda carta também a Timóteo. Não é? Isso há uma probabilidade, pois muito provavelmente ele escreveu entre os anos de 64 a 65 depois de Cristo. Ou seja, a igreja estava em plena efervescência, pregação, não é? Igrejas sendo plantadas, e Paulo escreve essa carta a Tito, assim como a Timóteo, com um teor pastoral, para instruir, não é, jovens pastores na igreja. E Paulo muito provavelmente escreveu após a sua primeira prisão em Roma, não é? Ele foi preso 2 vezes. Essa é uma das epístolas pastorais do apóstolo Paulo, ou seja, ela foi escrita a um pastor da igreja. As demais, que são 1 Timóteo e 2 Timóteo também, estão com esse mesmo tipo de assunto. Se for até notado, fizeram uma leitura de Timóteo, né, as 2 cartas a Timóteo, e comparar com Tito, são muito similares, na verdade. Né? Timóteo é muito mais abrangente, digamos assim, são 2 cartas com mais capítulos, mas tem assuntos muito parecidos aqui. Dá realmente a compreender que Paulo escreveu, não é, com o mesmo espírito pastoral. A epístola a Tito é a prova mais antiga, isso é muito importante, meus irmãos, da presença da igreja como entidade organizada em uma ilha chamada Creta. Então, Tito estava em uma ilha grega, lá no mar Mediterrâneo, chamada Creta. Essa ilha está ali, viu, ainda. Tem gente que acha que o mundo vai se acabar. Relaxe, Deus é o Criador. Tá? O Senhor mantém as coisas. Tito recebeu a responsabilidade de chamar novos presbíteros naquela ilha, para realmente organizar aquelas igrejas. Paulo enumerou, até mesmo, nessa própria carta, alguns atributos espirituais que os presbíteros precisavam ter para servirem a igreja. Então, realmente, há muita instrução com relação a isso. Vamos, então, agora à própria mensagem de Paulo a Tito. O início da carta nos diz bem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo inicia sua carta a Tito se identificando como era comum em todas as suas cartas. Todas as cartas de Paulo, ele fala isso. Ele vai se identificar primeiro. Paulo, servo de Deus, enviado por Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo tinha esse costume, vai ficar bastante claro quem ele era. Ele inicia assim as demais cartas, tanto as pastorais como as gerais. Ele sempre deixa claro quem ele é e qual é a sua missão em relação às igrejas. Ele tem isso em mente, pois, pela graça de Cristo, ele sabe quem é e o que tem que fazer e para onde vai. Então, nesse sentido, Paulo é bem resolvido. Ele tem realmente consciência de quem ele é. Paulo se vê como nós deveríamos aprender a nos ver também. Ele se vê como escravo de Cristo. A expressão servo de Deus aqui poderia ser traduzida, não é, de maneira literal como escravo de Deus. Como escravo. Pois é assim que Paulo se sentia e se entendia, como um escravo de Deus que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Ele não se via como geralmente os cristãos se veem hoje. Podemos pensar sobre isso. A maioria dos cristãos em nossos dias acham que são servos de Deus por uma mera questão de preferência. Entende? Uma mera questão de preferência. Tipo, eu sirvo a Deus porque eu quero servir. Eu não sou obrigado a servir a Deus, mas eu sirvo porque eu gosto. Esse é o entendimento. E é claro que se um dia eu não quiser servir, porque uma vez eu estou fazendo o que eu quero, não é? Eu simplesmente posso parar de servir a Deus. Não faço mais, não quero mais. A falta de compromisso que vemos hoje em muitos cristãos é justamente fruto disso. Porque no fim, quando a pessoa diz, eu sirvo
porque eu quero. Não há uma responsabilidade ou uma obrigação sobre mim. Essa pessoa está apenas vivendo para si mesma. Se eu quero servir hoje, então eu sirvo. Se amanhã eu não quiser, eu não vou fazer mais. Muitos, então, são irresponsáveis nesse sentido por pensarem assim. Mas não é o entendimento de Paulo. Paulo se via literalmente como um escravo comprado, que não tinha vontade própria. Isso é muito importante, meus irmãos. Ele entendia que ele não tinha opção contrária, pois entendia que pertencia a Deus pela obra de Cristo. Sua luta pelo Evangelho, para pregar a palavra de Deus, não é simplesmente um empreendimento dele, mas o único caminho possível. Essa era a compreensão de Paulo. Ele mesmo diz algo, por exemplo, aos Coríntios, que reforça esta ideia de pertencimento e de missão absoluta, da qual ele não pode se desviar. 1 Coríntios 9, verso 16, o que ele diz? Ouçam com atenção. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Percebem, meus irmãos? Há muitos cristãos orgulhosos em nossos dias, que ficam contando vantagem de como eles trabalham para o Senhor, de como são esforçados e piedosos, e querem realmente exaltar a sua própria piedade. Mas Paulo não se vê assim. Paulo está dizendo, não posso me orgulhar. O que eu estou fazendo é a minha obrigação. Pregar é a minha obrigação, porque eu sou um escravo. Eu fui comprado por ele. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso, faz muita diferença o entendimento de alguém sobre a relação com Cristo em respeito à missão de pregar o Evangelho. Faz muita diferença. Se alguém se vê apenas como um servo que serve sem obrigação, podendo parar quando quiser e ter outras prioridades na vida, então tal pessoa é movida por um sentimento de autonomia. Ou seja, sou eu quero fazer. Não há um peso sobre a minha vida, é uma atitude minha, não é? É simplesmente minha vontade. Mas se alguém, contrário a isso, se vê como um escravo, como quem foi comprado literalmente por Jesus Cristo, e que, portanto, pertence ao Senhor que lhe comprou, tal pessoa não tem esse sentimento de autonomia, mas apenas vive para fazer a vontade daquele que o comprou, do seu Senhor. Não é? Isso faz toda a diferença. Diferença completa na vida cristã. É importante compreendermos isso. Nossa visão, nosso entendimento a respeito de quem somos em Cristo vai moldar a nossa vida. Vai dizer como vamos nos portar neste mundo, o que iremos fazer. Em quem estaremos pensando primeiro quando vamos tomar alguma atitude? Se nós não estamos honrando a Cristo e lhe obedecendo realmente, não estamos tratando ele como Senhor. Então faz toda a diferença, não é, a maneira como nos vemos. Somos escravos de Cristo, fomos comprados por ele, ou estamos aqui apenas por uma questão de preferência? Porque se for esse o caso, é questão de tempo. Até alguém abusar, até alguém ser conquistado por outras coisas e ter outras prioridades e simplesmente deixar o Senhor de lado, não é? E se mudar e fazer a sua própria vontade, não é? Sem se importar com a vontade de Deus. Ouçam com atenção sobre esse texto que Paulo fala em 2 Coríntios 5, versos 14 e 15. Ouçam com atenção. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós percebemos aqui que não são expressões isoladas de Paulo. Era esse o seu entendimento. Toda vez que ele fala, não é, que ele é servo, ele quer dizer com isso que ele é um escravo de Cristo. Que ele entende que ele foi conquistado para isso, para viver para Cristo e não para si mesmo. Paulo está dizendo com isso, eu sou escravo de Deus, eu não tenho autonomia, não vivo para mim, eu fui comprado por um alto preço. Como também ele fala aos Coríntios, como nós já lemos, imaginem se todos os cristãos se vissem exatamente assim, como escravos de Cristo. Imaginem,
Será que nos veríamos com a opção de servir a Deus ou não? Será que essa opção existiria para nós? Será que inventaríamos desculpas para não pregar o Evangelho, para não anunciar o Evangelho? Será que passaria por nossas mentes não ir ao culto, não servir a Deus, não obedecer aos mandamentos e viver nessa autonomia, nessa independência? Nós sabemos que não. Ser um escravo de Deus, não é? Fazia parte da própria vida, da própria identidade do apóstolo Paulo. Era assim que ele se entendia. Era a sua razão de viver. Servir a Deus, meus irmãos, era o seu propósito, pois ele tinha entendimento de que foi enviado por Jesus Cristo. Sua vida era a sua própria missão de pregar o Evangelho, de espalhar o Evangelho do reino pelo mundo inteiro. Olha a grande diferença que isso faz na vida de alguém. Avançando um pouco mais no texto, ele fala também que, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, primeiro, observamos Paulo já colocando as suas credenciais e dizendo quem ele é, não é? Servo de Deus, escravo de Deus, enviado por Jesus Cristo. Ele fala segundo a fé dos eleitos de Deus. Como assim fé dos eleitos? O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a sua missão é de acordo com a fé dos eleitos de Deus, ou seja, fé que pertence aos eleitos. E a fé que os eleitos receberam e que agora pertence a eles é uma fé comum. Isto é uma fé universal, católica, é uma só fé, sem variação. Podemos lembrar, por exemplo, do dia 6 deste mês, quando o pastor Flávio esteve aqui palestrando sobre a importância das confissões reformadas. E ele usou um texto, que foi o texto de Judas, o verso 3, quando ouvimos: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O que é então, meus irmãos, a fé dos eleitos? É a única fé verdadeira, como lemos em Hebreus 11, por exemplo, e verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto que chamamos de fé não é natural. Não é natural, mas é obra do Espírito Santo. A convicção em Cristo como nosso Salvador. Como Cristo afirma em João 17, verso 3. O que ele diz? Ele fala: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? O que é a salvação? Ele vai dizer: que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a fé verdadeira. Também podemos lembrar de Efésios 4, quando, a partir do verso 4 até o 6, Paulo vai dar uma noção muito clara do que é essa fé comum, essa fé única, universal dos eleitos de Deus. Ele fala: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ou seja, é a fé comum aos eleitos de Deus, que só os eleitos de Deus possuem. Isso é um ponto muito importante aqui. Quando ele fala que é a fé dos eleitos, está dizendo que essa fé que ele está ensinando e pregando, ela pertence aos eleitos de Deus, somente a esses. Quando Paulo fala sobre os eleitos aqui, então, ele não tem outra ideia em sua mente, senão que Deus, sim, ele elegeu pessoas na eternidade passada para a fé em Jesus Cristo. E podemos confirmar isso em Efésios 1, para percebermos a unidade do pensamento de Paulo. Ele está pregando e ensinando as mesmas verdades em várias igrejas. Essa é a doutrina apostólica. Lemos em Efésios 1, do 3 ao 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
isto é, em Jesus Cristo. Então, realmente, esse é o pensamento de Paulo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9, o que ele diz? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Percebem que esse é um ensino muito forte na Escritura. É até difícil de entender porque algumas pessoas negam esse ensino, que é tão claro, é tão difundido na Escritura Sagrada. Podemos observar, nesse sentido então, nossas confissões, para termos uma definição um pouco mais exata sobre a eleição, desenvolvendo o entendimento do que isso significa para nós. Deixa eu só dar uma diminuição aqui, uma pequena microfonia. Aí, agora melhorou. Por exemplo, os cânones de Dort, no caso o terceiro livrinho de nossas textos de unidade, no capítulo 1 e artigo 7, ouçam com atenção a definição reformada. A eleição é o imutável propósito de Deus, pela qual, antes da fundação do mundo, ele escolheu em Cristo de toda a raça humana, que pela própria culpa perdeu a justiça original e se perdeu em pecado e destruição, um número grande e definido de pessoas para a salvação. Esta é a definição que temos nos cânones de Dort sobre o que é eleição. No artigo 9 também lemos: a eleição não é baseada em fé prevista. O que significa dizer? Que Deus não elegeu porque ele previu a fé de alguém. Imagine comigo. Imagine, Deus está então na eternidade e ele usa o seu poder de conhecimento supremo para saber quem creria nele lá no futuro, e então quando ele vê aqueles que estariam crendo nele, ele elege as pessoas baseadas nisso. Esse não é o ensino da eleição de acordo com a Bíblia. Vamos observar aqui. Então, a eleição não é baseada em fé prevista, em obediência da fé, em santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Mas a eleição é para a fé, obediência da fé, santidade. Da eleição procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna. Isto é, o que estamos aprendendo aqui? Que Deus não nos elegeu na eternidade porque nos viu crendo. Na verdade, ele nos elegeu para a fé. Nós somos eleitos para crer, para crermos em Jesus Cristo. Esse é o propósito da eleição. A nossa fé, então, ela não é à toa. Se cremos em Jesus Cristo, é porque Deus, na eternidade, nos elegeu para isso mesmo, para crermos no seu Filho. O que significa, necessariamente, que aqueles que não creem porque também não foram eleitos. Esse é um ponto. E, portanto, a eleição ela é incondicional e não está condicionada, literalmente falando, em nada que nós fizemos. Nada. Ele não olhou, olha, eu acho que aquele ser humanozinho ali, ele é bom, viu? Acaba direito, né? É uma mulher piedosa, é uma pessoa boa, que cumpre os seus deveres e que, no fim, quando ouvir o Evangelho, vai crer em mim, então eu vou eleger eles para a salvação. Isso não faz sentido, porque nessa lógica, não é, a eleição depende do homem. Isso não tem lógica nenhuma na Escritura Sagrada, não é isso que Paulo ensina aqui. Esta, então, é uma fé verdadeira. Fomos eleitos para a fé. Essa fé, então, vem de Deus. Somos os eleitos de Deus, não é? Ou somente os eleitos de Deus possuem essa fé, então. Pois para isso mesmo foram eleitos na eternidade. E o Espírito Santo é quem opera essa fé, esta confiança na palavra de Deus. Como lemos, não é, em nosso catecismo, por exemplo, vem do Espírito Santo que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Nós já aprendemos sobre isso já, em pregações assim, que é o Espírito de Deus que opera a fé em nosso coração. Para termos ainda mais segurança na doutrina da eleição, Paulo continua o seu argumento. Já na introdução à carta ele fala: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Esta é uma promessa fiel, meus irmãos. Paulo confia no fato de que Deus não pode negar a si mesmo, isto é, ele não pode mentir. É a confiança não em si mesmo, mas a confiança em Deus. Por isso suas promessas são absolutamente fiéis e serão cumpridas à risca. É o nome dele que está em jogo nesse sentido. É para a glória dele que ele prometeu fazer todas as coisas. Então tudo será cumprido. Detalhe:
para mostrar que ele ainda está falando nessa fé que é dos eleitos, ele afirma que não foi no tempo que Deus fez a promessa. Olha o detalhe importante para nós aqui. Essa promessa vem da eternidade. Pois somos amados por Deus na eternidade, isto é a eleição. Paulo diz que Deus prometeu antes dos tempos dos séculos. A melhor tradução para isso, na verdade, é antes dos tempos eternos. Não é? É o que está por detrás dessa nossa tradução aqui, é a eternidade. É importante, então, a maneira como essas duas expressões, e reparem que eu estou citando o verso 2, mas o verso 3 também tem a expressão de tempo aqui. Então, essas duas expressões de tempo, no final do verso 2 e no começo do verso 3, não é? Que lemos, nos traz realmente a ideia de eternidade e também de tempo aqui. A ideia está bem esclarecida e também separada por Paulo. Por detrás da palavra, então, que temos aqui na expressão do verso 2, antes dos tempos eternos, está a palavra Cronos. Essa palavra significa o próprio tempo em si, o que foi criado por Deus. É o próprio tempo. E a palavra no verso 3, que fala sobre a manifestação no tempo da sua pregação, é a palavra kairos, que é justamente referente à ação de Deus no tempo, à qualidade desse tempo. Isso mostra que Paulo realmente quer ensinar, já na introdução de sua carta a Tito, não é? Ele quer reforçar esse entendimento de que o Senhor do tempo, que não está preso ao tempo, mas que criou o tempo, ele, antes do tempo que nós conhecemos, elegeu pessoas para a salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor. No verso 3, então, ele fala, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Segundo a vontade de Deus, isto é, segundo o próprio desígnio do Senhor. Ele manifestou sua palavra pela pregação do Evangelho, por meio do qual vem a fé para os eleitos, meus irmãos. E podemos lembrar de textos que são bem conhecidos. 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. São textos bem claros para nós, que estão concordando com o que Paulo está dizendo a Tito na introdução, que Deus, no tempo, no devido tempo, de acordo com a sua vontade, ele manifestou aquela pregação especial de sua palavra que iria tocar o coração de seus eleitos que creriam. Percebam a glória, não é, e o poder de Deus aí. O que aprendemos aqui, meus irmãos, é que Deus predestinou não somente os fins das coisas, mas também os meios para este fim glorioso. Ele não deixou um trabalho mal feito. Ele não é como nós, que não temos como dar garantias. Que garantias podemos dar uns aos outros? É ilusão. Imagine como o ser humano é tolo, né? Nós imaginamos que nós temos garantias. Aí o indivíduo faz um concurso público porque ele entende que o concurso público é o que lhe garante. Inclusive, isso é muito desejado pelos brasileiros, né? O brasileiro gosta de concurso público e só. Uma das razões, não falando que todo mundo é assim não, mas uma das razões para gostar tanto de concurso público, não primeiro, ter uma estabilidade financeira duradoura, tipo, parece que é para sempre, e a outra é que você não tem que trabalhar tanto, porque não há tanta fiscalização, não é, naquilo que é público. A iniciativa privada cobra mais, né? Quer receber qualidade, faça o melhor, senão não recebe. E existe essa ilusão das pessoas. Isso é muito tolo. O concurso público não dá garantia a ninguém. O indivíduo faz o concurso público e amanhã descobre que está com a doença terminal. Que garantia nós temos? É ilusão isso aí. Quem nos dá garantias é Deus. Suas promessas são fiéis, não o que nós queremos ou pensamos. E nós, meus irmãos, em toda essa economia da salvação, nós somos participantes. Nós somos meios de Deus para a propagação do Evangelho, para o chamado dos eleitos de Deus, não é, para a fé verdadeira nele. Assim como Paulo se vê como meio para este fim, assim também nós devemos nos ver como pessoas que são chamadas por Deus para pregar o Evangelho. Pensem sobre isso, porque às vezes algum cristão pode pensar bem assim: o pastor tem o dever de pregar, acho que a minha pregação não será relevante. Eu já falei em outras pregações aqui
que a pregação que eu faço no culto, ela não é mais poderosa do que a pregação comum e simples que qualquer irmão fizer a alguém na rua, a um conhecido, a um parente. Sabe por quê? Porque o elemento chave que muda os corações não é a retórica do pastor, é o Espírito Santo. Entende? Eu posso chegar aqui e ficar me preparando um mês para pregar um sermão. Trabalho, hein? Trabalho acadêmico. Um mês para poder preparar um sermão, para poder pregar um sermão. E chego aqui, eu ensaio, eu sabe, fico sozinho no banheiro de casa, me olho no espelho, ensaiando como é que eu vou falar, quais são os gestos. Amados irmãos, meus amados irmãos, faço aquela vozinha para poder encantar as pessoas, faço aquele show. Pessoas choram, pessoas batem palma e no fim ninguém se converte. Porque o poder não está no pastor, na pessoa do pastor. É o Espírito Santo que usa a sua palavra com poder. Então, é o pastor pregando, ou um irmão da igreja compartilhando o evangelho que tem aprendido, isso é suficiente para que alguém seja regenerado pelo Espírito Santo e creia no evangelho. Então, entendam, meus irmãos, que se cremos no evangelho, se somos eleitos de Deus, a pregação que nós fazemos, por mais simples que seja, é o suficiente para que Deus use aquela pregação bíblica e possa chamar os seus eleitos. Os irmãos podem estar sendo usados por Deus para chamar seus eleitos. Eleitos não nascem com o nome na testa escrito eleitos. Não seria muito fácil, né? Eu não diria certinho. Eu vou ali porque tem um cabo que nasceu com o nome eleitos na testa, então eu já sei que se eu falar ele vai crer. Não, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Só Deus sabe. Mas a maneira como Ele nos ordena é espalhem o Evangelho, preguem o Evangelho. E é nessa pregação que temos a experiência maravilhosa de testemunhar quando uma pessoa ouve de nossa própria boca o Evangelho, o que aprendemos no culto, o que aprendemos nos estudos da Palavra de Deus, e vemos aquela pessoa ouvindo e crendo, e dizendo, eu creio. Isso é uma experiência maravilhosa, irmãos. Eu falo isso para que os irmãos sejam incentivados a não fugirem disso. Preguem. Não tenham medo, não. Não tem a ver com a nossa habilidade, não. Isso é bobagem. Isso é secundário. Pregue. Anuncie. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque você está sendo meio de Deus para chamar os seus amados eleitos. Assim como nós somos chamados também. E sabem o que significa? Que a doutrina da eleição nos mostra que a nossa existência como igreja, é por isso que Paulo ele inicia essa carta assim, estabelecendo esses princípios tão profundos. A nossa existência como igreja não é obra do acaso. Não é fruto de uma mera agregação ideológica. Pessoas que começaram a concordar com certos assuntos estão juntas. A igreja não é isso. No passado, muitas pessoas se agrupavam em torno de filosofias. Até hoje é assim. Nós acabamos de ouvir, na verdade, a propaganda de um político. Muitas pessoas que concordam com suas ideias estão com ele ali. Elas se reúnem para debater suas ideias, seus ideais políticos. Mas a igreja não é isso. A igreja não é um aglomerado de pessoas que têm ideias comuns. Não. A igreja é unida justamente pelo poder de Deus e ela tem um propósito que é eterno, que está além desse tempo. É o próprio Espírito Santo quem faz com que a igreja tenha comunhão. É o Espírito de Cristo que nos une a Cristo. Não é? E assim somos chamados, é obra dele. Sermos cristãos, meus irmãos, não é uma questão de mero acaso e nem tampouco apenas uma questão de escolha pessoal. Sim, nós queremos servir a Cristo, mas porque primeiro Ele nos amou, porque primeiro Ele trabalhou em nosso coração, nos deu nova vida, essa é a razão. E o que aprendemos aqui então na doutrina da eleição é que o propósito da igreja é desde a eternidade. Nós não somos um aglomerado de pessoas, somos o corpo de Cristo, amado desde a eternidade. Desde antes de haver mundo, Deus havia amado o seu povo. É isso que a Bíblia nos ensina de maneira tão clara. E Ele manifestou isso agora. Hoje, estamos aqui, ouvindo, não é, e sendo edificados por sua palavra. Diante disso, então, podemos compreender que nada nos ocorre à toa. Nada. Nada, nada, nada. Tudo o que nos custou, ou quanto nos custou,
todo o gemido de nossa alma, as nossas lágrimas derramadas pelo caminho, os nossos pedaços, porque na caminhada cristã nós vamos aprendendo, não é? Vamos aprendendo a abrir mão de nossa vontade. Ninguém diz, eu quero Cristo hoje e amanhã é santo. Não, nós vamos sendo santificados dia após dia, aprendendo mais com o nosso mestre. E nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé, nós vamos deixando muitas coisas, muitas tralhas nossas. Sabe? Às vezes são pedaços nossos que ficam pelo caminho, porque nos fazem pecar, porque são fraquezas nossas, e que isso vai nos ensinando a lutar contra isso dia após dia, e vamos percebendo que ele vai mostrando o seu poder e nos levando a entender que nada acontece à toa em nossas vidas. Nada. Paulo diz a Tito que Tito é seu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Esta é a fé. A fé de que a graça, a misericórdia e a paz, ela vem de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que tudo o que nós temos e quem somos vem do Senhor. Essa é a fé dos eleitos defendida aqui e é a fé que Paulo possuía, que Tito possuía, que os membros do corpo de Cristo todos possuem. Não é? Pois é a fé dos eleitos de Deus. Como em Efésios 4, uma só fé, uma só esperança da nossa salvação. Tudo isso é a fé do povo de Deus. Eu pergunto aos irmãos então, e é uma reflexão pessoal para cada um mesmo. Você tem a fé que Paulo tinha? Nunca olhe para os apóstolos pensando bem assim, a fé que eles tinham era diferente. Não, não era. É a mesma fé que foi guardada, que é preservada, que é passada pela pregação do Evangelho, como Deus ordenou. Então, vocês têm a mesma fé que o apóstolo Paulo tinha? Você tem essa mesma esperança da salvação? Você de todo o seu coração crê em Jesus Cristo? Confia nele, confia em sua obra? Você crê que ele morreu para pagar todos os seus pecados? Pois bem, esta é a fé dos eleitos de Deus. Esta é a fé dos eleitos. Não é nada além daquilo que a Bíblia nos ensina. Nada mais do que isso. Ainda citando os cânones de Dort, capítulo 1 e artigo 12. Ouçam com atenção isso aqui. Alguém pode, de repente, se sentir bem assim. Mas, pastor, será que eu sou um eleito de Deus? Eu estou me sentindo, às vezes, tão... Sabe, eu estou oscilando. Eu estou pior do que a internet de bairro, né? Eu estou oscilando na fé. É toda hora caindo. Eu me sinto fraco, às vezes eu me pego fazendo perguntas, duvidando, e eu estou me questionando, sabe, sobre certas coisas. Ouçam o que o artigo 12 nos diz. Os eleitos recebem, no devido tempo, a certeza da sua eterna e imutável eleição para a salvação, ainda que em vários graus e em medidas desiguais. Então, entendam isso. Nós não somos iguais. Deus deu, de acordo com o seu poder, uma medida para cada um de nós. É por isso que há uns que são pastores, presbíteros, diáconos. Há uns que amam demais a teologia e se desenvolvem com relação a isso. Há outros que abraçam, que amam, que mostram carinho. Deus deu dons variados à sua igreja, não é? E também ele amadurece de acordo com a sua vontade a fé dos seus eleitos. Continuando aqui, mas eles a recebem quando observam em si mesmos, com alegria espiritual e gozo santo, os infalíveis frutos da eleição indicados pela palavra de Deus, tais como uma fé verdadeira em Cristo, um temor filial para com Deus, tristeza com seus próprios pecados segundo a vontade de Deus, e fome e sede de justiça. Os cânones de Dort tratam justamente isso como sendo características que os eleitos de Deus podem investigar em si mesmos. Basta fazer uma análise pessoal e sincera. Temos nos alegrado pela salvação? Temos crido de todo o coração na obra de Jesus Cristo como obra perfeita que realmente nos salva de nossos pecados? Temos também temor filial para com Deus. Nós tememos a Deus. Nós temos respeito por Deus. Isso é um sinal de eleição. Nós nos entristecemos por causa de nossos próprios pecados. Não é?
Ou seja, nós temos fome e sede de justiça, nós desejamos, nós concordamos e queremos aquilo que a oração do Pai Nosso nos ensina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É esse o anseio de nossa alma, que Deus venha e Ele realmente estabeleça o seu reino aqui perfeito. Porque os eleitos de Deus, que podem muito bem enxergar pela fé o seu reino, que é invisível àquele que é incrédulo, esses desejam que o reino do Senhor domine tudo. Que ele venha e seja estabelecido. Porque quando esse reino se estabelecer de uma maneira perfeita e completa, não haverá mais pecado, mais dor, mais lágrimas, mais sofrimento neste mundo. É isso que os eleitos do Senhor querem. Fome e sede de justiça. Não é? Esta foi a introdução de Paulo à sua carta escrita ao pastor Tito. Onde, antes de qualquer coisa, ele deixou muito claro o que os eleitos, isto é, os verdadeiros membros do corpo de Cristo, creem, o que lhes é comum, meus irmãos. A esperança que lhes dá a mesma alegria. Por isso, eu quero concluir esse sermão introdutório à carta de Tito, embora que seja introdutório, já começa com uma doutrina tão profunda como a eleição. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que, primeiro, saiba que sua vida, sua existência, quem você é, não é fruto do acaso. Não vem de nada aleatório. Deus te criou e conduz de acordo com a vontade dele. Guarde isso no seu coração. Segundo, ele te amou na eternidade. Antes que houvesse mundo, nenhum amor é maior do que esse. Nenhum. Nada se compara a esse amor. Porque na eternidade ele escolheu pessoas em Cristo Jesus para a fé. Se você crê todo o seu coração em Jesus Cristo, isso é um sinal de que você é um dos amados eleitos de Deus. Terceiro, por este amor, ele enviou seu próprio Filho para resgatar estes eleitos por seu sangue. Substituindo essas pessoas na cruz do Calvário, recebendo nele mesmo aquilo que era próprio para os eleitos, o que eles mereciam, porque os eleitos de Deus, eles não são melhores do que ninguém, eles são pecadores e merecedores do inferno, como qualquer outra pessoa é. Mas ainda assim Deus, por sua bondade, enviou seu Filho para morrer, substituindo esses eleitos, não é? Para dar uma nova vida no Espírito Santo. Quarto, ele nos comprou. Lembra do que Paulo disse no início. Não temos que nos ver como pessoas que, por questão de mera preferência, estamos aqui, somos cristãos. Não. Mas porque ele nos comprou com seu próprio sangue. Não é? O preço foi altíssimo. Então eu digo aos irmãos, se alguém está em conflito, eu digo, pare de buscar autonomia. Pare de buscar autonomia. Você não está perdido. Você pertence a Cristo. Não viva como se você não pertencesse a ninguém, porque isso é uma ilusão. Se você crê no Evangelho, você pertence a Cristo. Quinto, tenha certeza da sua identidade, como Paulo tinha. Quando perguntarem quem você é, tenha a coragem que Paulo disse, que Paulo teve. A resposta de Paulo, eu sou escravo de Deus, enviado por Jesus Cristo, salvo por sua graça em Jesus Cristo. É quem eu sou e é tudo o que importa a meu respeito. É isso que significa ser um cristão genuíno. Sexto, esta é a fé dos eleitos de Deus. O entendimento de que a graça, a misericórdia e a verdadeira paz, ela vem da parte de Deus, que nos elegeu, e do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, meus irmãos. Nos salvou. E mesmo que sejamos abalados neste mundo, porque sermos eleitos de Deus não significa dizer que somos inabaláveis, que não duvidamos, que não entramos em crise de fé. Sim, nós entramos. Duvidamos muitas vezes. Mesmo isso aconteça e o nosso coração fique pesado e venhamos nos entristecer e até ficamos com medo, nós podemos confiar. Como o exemplo de um dos eleitos de Deus que já estão na glória, já está na glória, como Abraão confiou em Deus. Por exemplo, Romanos 4, verso 18, ele fala bem assim, Paulo fala bem assim, ouçam com atenção, o qual, em esperança,
creu contra a esperança. Que negócio é esse? Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança. A nossa esperança, ou seja, aquilo que nós nutrimos em nosso coração, pode falhar. Nós podemos nos sentir não eleitos, não amados. Podemos nos sentir assim, frios, fracos. Isso acontece com a vida de um cristão genuíno. O ponto aqui é, Abraão creu contra a esperança, isto é, ele creu, não confiando em seu próprio coração, mas na palavra de Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus nos elegeu em Cristo Jesus, e isso é a verdade, e nada pode alterar essa verdade. Nada, absolutamente nada. Nem aquilo que nós sentimos a respeito. Não é o que nós sentimos que determina a verdade, é o que Deus diz em sua palavra. A palavra do Senhor é a verdade e não o que eu sinto. Então não se iluda se por acaso você estiver em crise e estiver com vontade de desistir, e desistir por causa do seu coração. Não siga o seu coração. Confie na palavra de Deus como Abraão confiou. Não foi fácil para ele, como um pai, levar seu filho para ser sacrificado. Ele não sabia o que iria acontecer, ele apenas confiou em Deus. Simplesmente isso. É a luta do coração fraco do ser humano, nesse conflito terrível, com a palavra de Deus. Confiemos na palavra do Senhor e não naquilo que nós sentimos. Em Hebreus 11, nós vemos que Abraão, pela fé, ofereceu Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. E no verso 18 lemos, sendo-lhe dito, ouçam com atenção, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Ou seja, quando Abraão levou Isaque, seu filho primogênito, ao monte, para ali sacrificar, ele foi disposto a obedecer a Deus mesmo. Abraão não estava brincando. Ele não estava brincando. Vou fazer um susto menino. Eu vou, mas na hora não vou ter coragem. Não, Abraão foi corajoso em obedecer a palavra de Deus. Ele obedeceu, mesmo que aquilo fosse contrário ao seu próprio coração. Não é tão triste quando cristãos que dizem confiam na palavra de Deus fecham as suas Bíblias e dizem eu vou ser guiado pelo meu coração. Essa é uma mentira mundana. O coração nosso é enganoso, meus irmãos. É fraco, é iludido por qualquer coisa. Se formos guiados por aquilo que nós sentimos, estamos perdidos. Olha, se as pessoas seguiam pelo coração, nada dura. Nada dura. Vamos pensar em relacionamentos. O cara casou. Amo você de paixão. Anos se passam, crises acontecem, e aquela paixão todinha, aquela agonia toda que não podia parar de pensar um minuto naquela pessoa, ela vai esmurecendo. E aí o indivíduo não tem mais aquela coisa que tinha por sua amada. Ele vai fazer o quê? Vai deixar ela agora por causa disso? É isso que o mundo está fazendo. É mais ou menos assim, não pinta mais um clima. Que é isso? E aí larga a mulher larga o marido. Que loucura é essa? Não. Ser guiado pelo coração é loucura. Nós temos que aprender a sermos guiados pela palavra de Deus. Abraão creu na palavra. Ele lembrou disso. Deus fez a promessa. Se ele está mandando eu levar meu filho para matá-lo, eu creio que se eu fizer isso, ele vai ressuscitar meu filho. Porque ele é fiel. Olha a convicção. É assim que devemos crer, na palavra de Deus. Esta é a fé que temos, meus irmãos. A fé que pregamos, que defendemos. É a fé que nos exorta, nos encoraja, nos impressiona, nos consola, nos dá esperança. A fé na palavra de Deus e não naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos e que nos sustenta no fim e nos sustentará até o fim, porque Deus continuará a alimentar os seus eleitos. Quando Israel saiu do Egito, pela rebeldia dos pais, todo o povo poderia ter sido dizimado no deserto. A maioria da nação, a maioria absoluta, morreu no deserto. Eles não chegaram, mas seus filhos chegaram. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua aliança e Ele preserva o remanescente fiel. E quem são os remanescentes fiéis? O que é o remanescente fiel? São os eleitos de Deus. Ele os mantém até o fim. Por isso eu quero concluir o sermão só lendo o último texto, Hebreus 10, verso 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza, agarre com todas as suas forças a esperança que nós professamos. O evangelho que é
guardado, preservado para nós. O que nós estamos ouvindo hoje, agarre com toda a sua firmeza essa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Essa é a palavra do Senhor, que devemos confiar em sua palavra, em suas promessas e nunca em nós mesmos. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.